Segundou, hoje é dia de você voltar para academia e falar que vai dar certo dessa vez seu projeto, né? Mas também é dia do seu podcast esportivo favorito. Estamos aqui no Podiumcast mais um dia. Hoje com um convidado da educação física, representando a educação física, mas também com diversas pós-graduações, né? O cara ele tem gabarito para falar. Hoje a gente vai estar batendo um papo aí com o Pedro, meu xará. Pedro, fala pra galera aí quem que é você, aonde você trabalha, suas redes sociais, quem quer te procurar, onde te encontra. Então, meu nome é Pedro, eu sou formado em Educação Física já há 5 anos, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício, também tenho pós-graduação em Medicina Esportiva. Hoje eu atuo aqui em Goiânia, né, presencialmente, tenho também trabalho online, através de consultoria, né, atuo mais ou menos aqui na região sul de Goiânia e trabalho ali com alto rendimento, emagrecimento, dependendo ali da situação e objetivo do aluno. Bacana demais. Eu acho que essa parte da consultoria que veio agora aqui, acho que mais na pandemia que deu aquele boom na consultoria, né? Engajou bastante. Tem como o paciente, o cliente, ele estar bem acolhido em termos de treinamento, fazendo uma consultoria, ou ainda é necessário aquele atendimento presencial? A consultoria online, ela tem seus limitantes, né? Porque ali eu não vou conseguir corrigir o exercício de fato, né? Com o meu cliente ali. Porém, o mesmo treino que eu passo para o meu aluno presencial é o mesmo treino do aluno online. Não muda nada, né? Então, a prescrição de treino, primeiro, eu vou mandar uma anamnese, que é um questionário que eu envio para o aluno ali, para ele saber o que que ele tem de objetivo, o que que ele tem de histórico médico, o que que ele tem necessidade, né? E dar prioridade naquele momento de acordo com as respostas que ele fizer. A anamnese ela é essencial, né? Eu lembro que nas minhas primeiras matrículas em academia e tal, a gente tinha uma folha, né? Aquela, você já sentiu dor no peito? Não, você tem que botar tudo não, porque É senão, né? o parquet, que é o questionário. Exato. E não tem uma anamnese direcionada, né? Então a pessoa que não chega no professor de sala ou contrata realmente um personal, ela acaba ficando desassistida em vários quesitos, né? Exatamente. É porque assim, hoje as academias, elas priorizam muito valor, etc, né? O objetivo é dinheiro final. Então, o que que as academias fazem hoje, principalmente academias grandes? Adotaram o modelo low cost, academias americanas, né? Então enxugaram muito o quadro de funcionários ali e acaba, querendo ou não, né? O aluno vai ficar desassistido. Porque um professor vai ter que cuidar ali de 60, 80 alunos no período de pico ali. E isso não existe, né? Não tem como. Até a linha assim que eu vou trazer agora por uma consulta de pronto-socorro, por exemplo, uma consulta médica no pronto-socorro, que a gente tem que fazer ali em 2 minutos, muitas vezes. Então, é a mesma linha, assim, a alta demanda para pouco profissional. Deveria Ex- ser contratado mais Exatamente. profissionais, né? E nessa mesma ideia, assim, relembrando as vezes que eu iniciei e ia na academia, matriculava, preenchia tudo não, com medo de ser barrado, né? E eu basicamente entrava, fazia o que eu queria, não tinha ali uma planilha de treino. Às vezes, quando tinha a planilha, era meio aquele beabá, né? Eu queria saber qual que é a importância de ter um treino periodizado de forma que respeita a individualidade. O que acontece? Depois da anamnese preenchida, eu vou falar sobre mim, né? Então, eu vou perguntar qual o período do objetivo do aluno, né? Quando ele quer chegar àquilo que é o macrociclo, né? O macrociclo é o período total. Independente se for um mês, 2 meses, 3 meses, é o período total que ele pretende realizar aquela atividade, né? E nesse período, a ideia do profissional é se vender, cativar o aluno para ele continuar fazendo aquela atividade, para ele não desistir, para ele não se omitir, para ele não fugir daquela rotina. E dentro do macrociclo tem o mesociclo, que é os períodos ali de treino, né? E os microciclos, que no caso seriam treinos diários, treinos semanais, de acordo com a rotina do aluno, né? Então isso vai principalmente com a resposta do questionário. De acordo com a resposta do questionário, o aluno ele vai estar assistido ali pelo profissional, né? É, o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes, assim, essa rotina ela é quebrada pelo próprio aluno, né? Por alguma desmotivação que ele tem em algum momento, ou de fragilidade que não vá. A fragilidade ele impõe. No caso é horário, é família, é alguma coisa ali que está acontecendo na vida dele naquele momento que ele acaba desistindo de ir, né? Mas é muito importante segmentar o treinamento conforme a sua periodização na academia. Eu recebi um nutricionista aqui pouco tempo atrás e a gente estava falando sobre obesidade. E da mesma forma que eu falei com ele sobre o quanto é difícil o paciente obeso iniciar a dieta e se aderir realmente ter aquilo lá para um plano a longo prazo, da mesma forma eu trago para a parte de treinamento.
Porque pensa, o obeso ele já está sedentário, na maioria das vezes, né, já está sedentário há um tempo, então ele tem uma aptidão cardiorrespiratória muito baixa. Aí ele vai e começa a treinar. Aquilo lá, ele chega numa dispneia, uma falta de ar, no outro dia sente dor. Então a chance da desistência, se realmente não tiver um treino bem prescrito e orientado, é gigante. É uma dica que eu dou no consultório de como forma de tentar trocar o drive neural sobre o que ele sente a respeito da musculação, dele não atribuir aquilo a uma coisa tão ruim, é a gente fazer alguma coisa que gera algum tipo de recompensa e sensações boas após o treinamento. Uma coisa boa que eu gosto muito de orientar nesse tipo de paciente é a liberação miofascial depois do treino, por exemplo. Para ele acabar com aquela sensação do treino ruim e por uma liberação miofascial tentar trocar um pouco o drive neural, mudar a resposta cerebral quanto ao treino. Exatamente, seria interessante mesmo. Como eu faço? O aluno vai preencher a anamnese lá, né? Preencheu. O ideal para um não praticante, para um sedentário, é começar com o exercício de peso corporal. No mínimo ali, né? E colocar uma limitante para aquele exercício de peso corporal ainda. Porque até o aluno pegar a mecânica, ele vai ter que fazer muitas repetições. Tipo assim, colocar o aluno fazer 3 séries de 30 repetições. Que aí, automaticamente, com a rotina dele, vai ser mecanicamente interessante daqui 2, 3 meses adicionar uma carga maior, entendeu? Trocar o estímulo ali que ele está fazendo naquele momento, né? No caso, você falou de pessoas obesas. O perfeito seria começar com hidroginástica, né? Porque o peso corporal seria menor na água, a pessoa teria mais facilidade de fazer movimentos, mesmo com nenhum equipamento ali, movimento de coxa com as mãos, afastando as mãos, polichinelo dentro da água ali, esse indivíduo ali, ele com certeza conseguiria ter um gasto calórico superior ou até maior que quando fizesse musculação, né? Isso seria o perfeito, mas o perfeito é difícil trabalhar. Então, assim, na academia, o ideal seria, de fato, começar com o exercício de peso corporal, né? Se o aluno ele já faz alguma atividade, não que não seja musculação, se ele faz tênis, se ele faz futebol, etc., tentar estimular o aluno àquela rotina que ele já tem. Não, você faz isso aqui no treino, você faz isso aqui, aquilo ali, então já vai seguir alguma coisa que ele faz para ele não ficar perdido em outro exercício, né? O estímulo ali, inicial ele vai ter, pelo menos para captar e ter uma rotina frequente. Acho muito justo isso que você falou, porque a resposta para qual que é a melhor atividade física? É aquela que você vai fazer, né? Exatamente. Então, manter realmente a pessoa engajada é muito importante. E continuando nessa linha aí cronologicamente, com o paciente, eu teve um congresso que eu fui no ano passado, o Conbref, de Medicina, Nutrição e Educação Física, foi em Maceió, e o Jonato Prestes perguntou: ei, você, personal, para quantas mulheres você pergunta sobre ciclo menstrual? Quantos de vocês perguntam para a mulher sobre ciclo menstrual? Você costuma incluir isso no seu questionário? Sim, a amnésia é uma das principais coisas para a mulher é isso, né? Então, aquele período, eu já tenho que saber que ela vai ter menos força. Não vai dar para trocar o treino dela naquele período, né? Então, por mais que ela já tenha um ritmo de treino muito pesado, eu sei que naquele momento a quantidade hormonal dela vai estar baixíssima. Então, ela não vai adiantar eu falar vai, gritar no pé da orelha dela, colocar mais carga, não vai adiantar. Ela vai se desestimular, né? Com tanta pressão, talvez, que ela vai sofrer naquele momento. Mesmo que ela estiver sozinha, mesmo que ela estiver treinando sozinha, automaticamente ela reduzindo essa quantidade de carga, reduzindo talvez a quantidade de exercício, é mais interessante para ela ter uma progressão mínima do que nenhuma progressão, né? Porque, de fato, faltar. Então, deixar já bem claro para o aluno, bem claro ali para aquele cliente seu, que aquele momento é um momento de fragilidade, né? Então, é um momento que você vai precisar trabalhar o seu psicológico para continuar fazendo aquela atividade posteriormente. O ciclo menstrual, ele, como você mesmo mencionou, a força muda, tudo mais, mas olhando como um todo, a mulher ela tá mais deprimida, então às vezes ir fazer o treino que ela não deu conta, né, vai deixar ela mais chateada, a fome tá diferente, então para as mulheres que têm a TPM de forma muito forte, muito exacerbada, eu gosto de entrar com medicação. Tem medicações que a gente usa, não quero usar anticoncepcional. Tudo bem, tem medicações que a gente usa ali para estabilizar o humor, melhorar um pouco, para melhorar de forma geral. Mas com certeza eu acho muito importante o personal que tem. Posso falar personal? Que tem gente que não gosta, né? Pro público fica mais fácil falar de educador físico toda hora. Mas pro personal que toca nesse aspecto,
considerando a mulher, né? A mulher é um indivíduo à parte. Exatamente. No caso ali, de acordo com as respostas que essa mulher me dá, se eu souber que ela tem alguma outra coisa, nossa, eu já peguei vários pacientes que têm endometriose, alguma coisa mais severa ali, então eu sei que aquele período ou ela vai faltar, ou tem que passar uma atividade mínima para ela não fazer muito esforço, porque ela já está sofrendo dor pra caramba, né? Então, assim, no caso das pessoas que eu peguei, para ela procurar um tratamento médico, é difícil, entendeu? Preconceito, talvez dificuldade, não quer ir por algum motivo, já se aceitou daquele jeito e pronto, acabou, né? Então, assim, o ideal é sempre procurar um profissional, né? Independente de qual seja, para tentar tratar e solucionar aquilo, porque não vai ser só aquele momento. Vai ser um momento extenso, né? Fazendo uma atividade. A atividade ela vai proporcionar benefício, né? De você ter mais estímulo, melhor humor. Porém, entretanto, todavia, tem limites, né? Então, talvez uma interação ali, envolvendo a medicina, procurar uma ajuda nesse meio é super necessário. O trabalho, quando ele é feito multidisciplinar, é sempre muito melhor, né? Eu gosto de trabalhar desse jeito, com eu fazendo a parte da medicina, junto comigo uma nutricionista, junto comigo um educador físico. Às vezes procuro um fisioterapeuta para estar junto. Muitas das vezes agora também vai até vir a nossa amiga Kathleen aqui, mas muitas vezes procuro também até um psicólogo para estar junto. A pessoa que ela tem todos os profissionais de todas as áreas abraçando, ela está bem mais assistida, né? Exatamente, está bem mais atendido ali, né? Igual a gente estava comentando antes, né? Em off aqui. Tem profissional que não tem aquela formação e de alguma forma quer atender aquele público. Cara, isso não é para isso. Você tem que saber ficar no seu quadrado. E outra coisa, você está atendendo uma pessoa. Talvez seu atendimento não vai ser o que a pessoa espera. E não vai atingir e até denegrir a saúde daquela pessoa, né? Então isso é muito importante. Então tem personal ali, tem professor de educação física que vai passar a tabela nutricional, né? Então, poxa, você vai calcular o que o cara gasta de energia por dia, o que o cara precisa, qual o basal do cara. Conheço poucos que fazem isso de forma correta. Conheço poucos nutricionistas que fazem de forma correta. Agora imagina que você não tem informação na sua graduação para aquilo e vai tentar proporcionar isso a um cliente só por benefício financeiro. Não é ético. Então, é uma coisa que tem que ser muito abordada, é uma coisa que muito recorrente. Nossa, como a gente comentou, quantos e quantos anúncios você não vê de personal, de nutricionista, passando que fala treino, dieta e recurso ergogênico. Então, Tem. é o que mais acontece. Mas o final é só o financeiro ali que está contando pro cara. Entendeu? A sua saúde, de fato, não está em jogo. A sua saúde está terceirizada ali no caso, né? Então você vai ter que buscar, vai ter que ter uma atenção ali a um profissional que você está tentando recrutar. Se o cara fala que faz mais de uma coisa, tenha muito cuidado, né? Primeiro você vai ter que ver se ele tem um registro naquela instituição, né? Qual o conselho que ele segue, se o conselho está em dia, né? Se ele está em dia com o conselho dele. Se tiver, ok, não tem nada para falar. Agora, se não tiver, ignora esse profissional, procura uma pessoa. Por mais que você gaste mais, talvez, o benefício futuro vai ser muito maior. A dieta por si só, já feita por um profissional bem capacitado, já é difícil, né? Exatamente. Imagina feita por quem... Na verdade, tem muito profissional que ele quer clientes que sejam vitrine dele, né? Exatamente. Então, ele passa medicamentos sem pensar em colateral, mas coisas que, pô, dá resultado. Anabolizante, no final das contas, vai ter um monte de problema? Vai. Muitos problemas. Mas o paciente, ele tem resultado. Se não tivesse, ninguém usaria, né? Então, esse tipo de profissional, ele faz a sua vitrine. Ele passa coisas que não devem ser usadas por qualquer pessoa. Ele passa dietas muito, ou com muito déficit, ou com muito superávit, ou em qualquer forma que eles estiver fazendo aquilo, ele está pensando única e exclusivamente na vitrine dele, estando bonita e estando, né, cheio, repleto de pessoas para estar fechando. Exatamente. Cada vez mais. Exatamente. Sobre esteroide aqui, cara, né, acho que daria para montar um outro episódio, porque esteroide é um negócio que eu sou contra, né? Obviamente, não apoio e nem prescrevo muito esteticamente, né? Prescrevo para o paciente que realmente tem necessidade, mas esse ponto de cada profissional no seu quadrado é muito importante, né? Eu tenho certeza que você não ia gostar se eu tivesse lá prescrevendo o treinamento direitinho e falando, não, precisa de educador físico, não tá aqui, ó. Nossa, acontece demais também. Ixi, que eu já peguei de médico. Não precisa agachar. Falei, cara, como é que você vai no banheiro? Como é que você vai sentar no sofá?
entendeu? Na verdade, eles falam assim, não pode, né? Não pode, não deve agachar, só caminhada. Pode falar. Perdão. Não, pode ficar, pode falar, tranquilo. Então, caminhada é interessante. Aí depende muito de como vai estar lá o seu biotipo naquele momento, como vai estar o seu corpo naquele momento, né? Por exemplo, um idoso, caminhada é uma atividade intensa. Agora, para uma pessoa de 20 e poucos anos, um indivíduo normativo ali, não vai fazer quase diferença alguma. É uma atividade corriqueira do seu dia a dia, né? Agora, para o idoso, colocando ali uma pessoa de 80 e poucos anos, sedentária, para ela fazer uma caminhada, vai ser dificultoso demais para ela. Então, o gasto energético para ela vai ser imenso, né? Então, é interessante ali um profissional saber o que aquele exercício vai fazer. A graduação de educação física, ela tem muita aresta a ser cortada ali. Então, a pós-graduação, um curso de musculação depois é muito importante, né? Então, você se especializar nisso, saber o que você está passando, saber como você vai conversar e o que você está fazendo com aquele paciente ali em questão, é super importante. Não adianta falar 3 de 10, 4 de 20. Então, para chegar a isso, você vai ter que ver o volume, a intensidade, fazer teste de RM, pensar como que o cara vai colocar aquela carga, se ele tem alguma patologia, se ele tem dor no joelho, etc. Tem várias circunstâncias ali para chegar àquilo, né? Então, assim, vou colocar um exemplo aqui que já aconteceu comigo, né? Um médico, ele é clínico geral na época, recém-formado, a paciente, ela tinha condromalácia, Que o tratamento já é o agachamento, que o né? tratamento Tem é o que agachamento, agachar. exatamente. E falou que ela não podia agachar e recomendou ela ficar sem musculação por um período, né? Então, assim, esse cara, da mesma coisa que o profissional de educação física estava fazendo, ele vai fazer. Ele vai, na verdade, consequentemente, vai perder a saúde daquela pessoa. Ele não vai estimular a pessoa a melhorar a saúde, entendeu? Vai estar denegrindo a saúde dela ali aos poucos. O tratamento, já que você citou da condromalácia, ele é puramente mecânico. Claro, a gente dá medicamentos para fornecer à pessoa a possibilidade de se exercitar, né? Porque ela sente dor, mas o tratamento é mecânico, tem que agachar mesmo, porque senão não melhora. E seguindo essa lógica aí que a gente estava falando da sua pressão, do momento da anamnese até um questionário, as pessoas elas têm que treinar todos os dias. É uma pessoa que, por exemplo, só pode treinar 3 vezes por semana. Tudo bem treinar menos vezes para a pessoa que não pode todos os dias? Tudo bem. Quanto mais, melhor, né? Então, nenhum efeito na sua vida bom é agudo. Todo efeito é crônico ali, né? Então, quanto mais você fizer atividade física, mais você vai estar resistindo a algumas coisas que podem acontecer com o seu corpo, né? Você vai estar preparando o seu corpo para tais situações. Essa é a ideia do treinamento. A ideia final do treinamento é essa. Então, por exemplo, o indivíduo lá dá seu exemplo, né? Então, vai dar plantão no interior, fica 2, 3 dias fora e acontece, tem uma pá de aluno que é desse jeito. Só que tem 3 dias para treinar, 3 dias para treinar comigo, né? Então, eu vou ter que montar o treinamento de acordo com a necessidade do cara. Não dá para eu, talvez, passar 4 rotinas na semana. Não dá para eu passar, talvez, 3 rotinas na semana. Porque até ele repetir aquela rotina, vai demorar, no mínimo, ali, uma semana e meia, né? Então, o ideal é fazer o treino full body com o cara, entendeu? O corpo todo num dia só, alternado por segmento, ele fazer costas, perna, talvez, no mesmo dia. Aí vai muito da necessidade do aluno, né? Mas é possível, com certeza. No mínimo, faça. Se tiver dificuldade, tenta de alguma forma. Em casa, tem N situações ali que você pode se adaptar. Aí vai de acordo com a sua vontade. Principalmente a vontade do cara. Tem a frase da Sociedade de Medicina do Esporte que fala todo movimento conta. Eu acho que depois até não sei se foi a ONU começou a usar, todo movimento conta. Exatamente. Eu mesmo, hoje é quarta-feira, vamos falar a verdade, né? Hoje é quarta-feira, segunda e terça eu não treinei, né? Mas 48 horas de plantão. O que acontece? Hoje saindo daqui, na verdade já treinei hoje. Então, se não der para treinar 5 vezes na semana, treine 3, treine 2, treine uma, se der só uma. Se não der para caminhar os 7.000 passos aí no celular, caminha 4.000, 5.000, faça alguma coisa. A única coisa que você vai ganhar parado é peso, preguiça e desculpas, né? Que parado isso é bom até para pensar numa desculpa para dar, né? Exato. Então, qualquer movimento conta. O importante é estar fazendo qualquer coisa que seja que te deixe ativo. Exatamente. E vamos lá, seguindo nessa mesma linha do iniciante que a gente estava falando, a pessoa chegou, conversou contigo. Existe uma superioridade entre usar máquinas ou exercícios livres? Tem uma população que você prefere usar mais máquina, população exercício livre? Como é feita essa parte? Aí depende muito do histórico do aluno.
né? Se ele já treinou, talvez eu passe peso livre, talvez eu passe máquina para ele. Se ele pegou a mecânica, tá perfeito, né? Então eu posso colocar ele na máquina ou posso colocar no peso livre. Peso livre, a vantagem e desvantagem dele. Por exemplo, elevação lateral. Elevação lateral, quando você vai fazer ela, elevação lateral, para quem não sabe, eu altero ali o pezinho até a altura do ombro ali, né? Fazendo esse movimento para trabalhar deltoide. Nesse caso, o peso livre para o aluno iniciante é perfeito. Por quê? Porque ele vai usar a musculatura sinergista, a musculatura acessória ali para fazer a atividade. Então ele acaba que vai treinar ombro, mas vai sentir talvez um pouquinho de peito, um pouquinho de costas, é normal. Então ele vai usar outra musculatura para pegar aquela mecânica perfeita. Quando eu coloco esse aluno para fazer o mesmo exercício na máquina, é mais dificultoso. A carga vai reduzir, em vez dele pegar 10, vai pegar 6, né? Porque ali é muito isolada a musculatura, né? Só que, aí depende muito do caso. Para um aluno que não sabe agachar direito, se eu colocar ele no leg press horizontal, é muito mais interessante colocar ele para um agachamento livre. Então ele vai pegar a mecânica, depois, ó, agachamento, mesma coisa que você fez lá. Repete a mecânica aqui, etc. Né? Não que a gente não faça agachamento até ele pegar a mecânica. Só que é interessante também, até para o psicológico do aluno, entender que ele está tendo uma rotina diferente. Né? Por mais que a diferença seja só a carga, talvez, ali, a rotina que ele vai ter, o psicológico, olha, estou fazendo isso aqui diferente, fazendo aquilo, vou voltar na academia. Então o cara já tem uma paixão por aquilo. Né? Eu acho que quando eu comecei a treinar, eu comecei com o Ricardo, não sei se você conhece ele, Ricardo Mendes, Ricardo Bruno. Ele dá mais aula lá do Alpha, a Flex Alphaville. Quando eu comecei, a gente fazia muito exercício livre. Era para aprender, né? Tem muito, é muito real essa frase, né? Vamos passar livre no início para o pessoal aprender. Mas hoje meu treino é quase só máquina. Polia, eu adoro uma polia. Quando você vai estudando assim as variáveis de treinamento, depois que eu estudei tempo sob tensão e volume, cara, mudou a minha vida. Eu adoro treinar com polia. Tem problema em fazer treino só em máquina, só em polia? Ou deve ser mesclado o treinamento? O problema não tem, né? Depende muito de como tá o treinamento daquele indivíduo naquele momento, né? Se o cara não é um indivíduo treinado, se ele é um indivíduo que está se adaptando, igual você colocou a situação, o ideal é peso livre, né? Para ele tentar pegar uma mobilidade, pegar uma mecânica, pegar um controle e uma consciência corporal. Depois, colocar ele na máquina, ele só vai replicar de forma mais exata ainda do que ele fazia no peso livre, né? Então a máquina ela foi usada para facilitar. A maioria das máquinas vai facilitar. Por exemplo, o cara lá tem uma hernia de disco. Eu não vou colocar ele no agachamento livre, né? Então eu vou ter que tentar adaptar de acordo com a necessidade dele. Vou saber onde é essa hérnia, o que ele faz, que sente, o que não sente, aonde ele que vai incomodar, o que ele consegue fazer. E aí eu vou tentar adaptar para ele, né? Então, assim, não é que tem certo ou errado. O ideal é como o indivíduo vai se situar naquele momento, né? Com aquele aparelho. Em todo momento aqui a gente vai falar para muita resposta que depende, né? É justamente para considerar a individualidade de cada pessoa. É chato dar a resposta depende, né? A pessoa odeia, que ela quer ali uma afirmação que seja unânime e verdade. Mas na saúde tudo depende mesmo, não tem o que fazer, tem que ser considerado as individualidades. Essa semana eu até falei com você no Instagram, antes da gente estar aqui. Eu tive uma amiga que falou: Pedro, não tô tendo resultado não, olha aqui meu treino. Eu, não, então tá bom. Eu peguei uma folha em branco, um papel, fui calcular o volume semanal dela, né? Ela tá ali treinando há uns 3 meses, então é um iniciante ainda, e com 36 séries semanais de quadríceps. Falei: Bruna, como é que tá? Ela: não, tô fazendo treino, acho tranquilo. Pô, difícil, né? Ser tranquilo. Aí fui corrigir pra ela, você me desculpa, mas ela faz só? Faz acompanhado? Não, faz sozinha. Ela é bem dor de cabeça. Bruna, se você assistir esse episódio, não estou falando de você, tá? Mas ela é bem... Qual o dela? Depois que desligar, eu te conto. Mas ela tava treinando por conta própria, ela gosta de treinamento inferior, né? As mulheres adoram. Só que ela fazendo segunda, quarta e sexta o mesmo treino. E aí, 36 séries semanais de quadríceps. Qual que é a importância da gente saber a quantidade de séries que a pessoa faz por semana de determinada musculatura? Pois é, aí entra naqueles testes que eu te falei, né? Vai calcular o volume e intensidade, né, do treinamento ali, peso que aquela pessoa consegue pegar. Então, é muito importante fazer os testes ali iniciais com os alunos, quanto de um RM. RM é a carga máxima que aquele aluno vai pegar, certo? E outra coisa, você falou 36 séries que ela faz semanais? Deus me livre. Então, assim, ela só treina um músculo
toda vez que vai à academia praticamente, né? Não tem um descanso adequado daquela musculatura, né? Talvez, se ela continuar assim por muito tempo, ela pode entrar ali num período de overtrain. Então ela não vai desenvolver aquela musculatura. O overtrain, a pessoa ela vai degradar tanta fibra muscular dela que o corpo ele vai só gastar energia para tentar recuperar aquilo, né? Então, a evolução dela vai ser muito tardia. O que ela está fazendo em 3 meses, talvez seja tão intenso que um atleta de fisiculturismo faz em fase de competição. Então não é o adequado, de novo, depende, né, para aquela pessoa naquele momento. 36 séries. O atleta de fisiculturismo dá conta porque ele está usando algumas substâncias que permitem, né, uma recuperação maior e tudo mais. Mas 36 séries para uma pessoa normal, vamos dizer assim, é muita coisa. Mas daí entra aquele que eu te falei. Eu acho que talvez ela não tenha respondido a anamnese. Talvez foi receita de bolo, pegou, olha, você quer ficar? Deixa jeito aqui. Uhum. Então, assim, depende por quê. É individual. É muito cíclico você estudar massa. Você pega lá 100 pessoas, você vai saber onde é que as pessoas vão se movimentar e vai saber o resultado final dela. Mas você vai pegar um indivíduo ali, de cada vez, é muito difícil saber qual é o resultado daquele indivíduo, né? Porque as pessoas são muito emocionais, as pessoas são muito de acordo com a rotina delas, a diária ali que ela vai comer, que ela vai fazer ou não, né? Então é muito específico o treinamento. Eu, por exemplo, quando eu vou pegar uma consultoria para montar, eu não demoro menos de 3 horas, no mínimo ali 3 horas, né? Porque eu vou responder a anamnese, vou conversar com ela, olha, você fez isso, aquilo outro. Então, assim, por que você falou isso aqui? Você tem exame disso aqui? Então, se o cara fala, eu tô com dor aqui no joelho, já fez exame? Qual foi a última vez que você foi no cardiologista? Né? Então, eu já tive episódios, nossa, a gente pode falar tanto de coisa que aconteceu comigo na academia. Aluno desmaiou, aluno passou mal. Então, assim, a maioria das vezes não é ligado ao treinamento. É ligado muito à alimentação, é ligado muito à rotina do cara, é ligado talvez ali a algum exame que ele já deixou de fazer, coisa recorrente. Quando você vai fazer exercício, toda e qualquer doença cardiorrespiratória, ela vai estar mais predominante acontecendo naquele momento. Não tem outro momento que pode acontecer aquilo. Até porque a gente tem, né, a gente chama isso na área da saúde, sistema simpático e parasimpático, né? Que é ligado à adrenalina, cortisol, sistema de luta ou fuga. Seu corpo ali, ele vai imaginar que ele está fugindo ou lutando com alguma coisa naquele momento, certo? Então, se você já tem uma doença pré-existente cardiorrespiratória, naquele momento ela pode se despertar. Então é muito importante você monitorar, saber como você está, de saúde, etc., para fazer aquela atividade, né? E como você vai avisar para o seu corpo que aquela atividade parou? A forma mais simples é comendo. Você entra em sistema de calmaria, mais tranquilidade, aí você começa a anabolizar, em vez de catabolizar, né? Então, assim, talvez a Bruna está fazendo treino só para catabolizar, entendeu? É uma péssima notícia. Treino é catabólico. Você que fica falando, tô catabolizando. O treino é catabólico. Quando você treina, você promove ali um estresse muscular, né? Depois há um momento de recuperar e o de supercompensar, né? Dessa forma, agredindo, recuperando, supercompensando, você vai progredindo no treinamento. Agora, dessa paciente não, né? Dessa amiga, provavelmente a curvinha dela tá descendo. Não tem. Não dá pra falar comigo. Vou passar seu contato para ela. E, bom, seguindo nessa linha de volume e intensidade, existe um número ideal de volume Deixa eu reformular. Nessa linha de volume e intensidade, existe ali uma quantidade de séries que a pessoa deve fazer por semana meio que universal? Como que funciona? Então, depende muito da literatura, né? Tem volume, você vai calcular o volume e intensidade conforme a carga e as repetições que a pessoa vai fazer. Isso aí todo profissional deveria fazer. Porém, depende muito como vai estar o cliente naquele momento, como ele vai estar se sentindo. O ideal vai ser sempre esse cálculo, volume e intensidade, ali, repetições, etc. Porém, tem-se uma regra que, nesse caso, precisa do mínimo tempo de descanso para aquela atividade voltar a acontecer, igual no caso da Bruna. A Bruna, ela tá fazendo um treinamento, usando ela como exemplo várias vezes. Mete bala, ela vai adorar. No caso da Bruna aí, ela tá fazendo um treinamento sem pausa, sem descanso. Não tem como ela fazer isso novamente e progredir de uma forma saudável. De uma forma que talvez ela não esteja buscando saúde, talvez ela esteja buscando, como 90% ali, estética, né? O povo treina não para ficar saudável, treina para ficar bonito. Né? Verdade. Só que tem que respeitar a fisiologia.
Tem que respeitar o período de descanso, respeitar a intensidade, o volume dela talvez esteja muito alto ali, né? De repetições que ela está fazendo naquele período. E aí, nesse caso, o ideal para calcular isso é um profissional de educação física, né? Ver o profissional ali de educação física mais adequado, ver como está sendo a sua rotina, se você consegue treinar mais, não sei se a rotina dela é mais ou menos que isso, de recorrência à academia, né? Ter, igual eu estava falando antes, se ela treina 3, 4 vezes na semana, é impossível ela fazer quadríceps 3 vezes na semana. Impossível. Porque primeiro vem o que você precisa, para depois vir o que você quer, né? O objetivo final é o do aluno. Só que para chegar no objetivo final, você vai ter que fazer coisas que você não tem vontade de fazer, né? Então, talvez, não gosto de fazer panturrilha. Cara, você vai ter que fazer. Panturrilha vai te auxiliar muito ali no retorno venoso, vai auxiliar muito na sua melhoria cardíaca, né? Isso não é agudo, é crônico. Então, com o tempo, você vai sentir o resultado. Enfim, o ideal sempre calcular volume e intensidade, né? Então, você vai ver a carga que você consegue pegar naquele momento, fazer teste de RM, carga máxima ali, e aí sim vai ter uma quantidade X de repetições, uma quantidade X de séries, para você estar respeitando também o período de descanso. Resumo, manda um direct aí pra você que é mais fácil, né? Vamos fechar a consultoria. Mas você falou sobre esforço, RM. Hoje tá muito na moda reloginho, né? Você também tá usando um aí. E na maioria das vezes eu vejo que a pessoa tira foto ali querendo mostrar as calorias que queimou, né? E tal. Mas quantas das pessoas realmente olham para a frequência cardíaca e monitoram, né? Eu acho que, assim, a cada 10, um e olha lá, né? E é importante, né? Monitorar a frequência cardíaca. Super importante, né? Porque a frequência cardíaca máxima, o ideal, aí no caso, não seria o profissional de educação física. Aí manda lá para um cardiologista ver, fazer teste ergométrico, saber como é que é a frequência dele, porque ele vai estar assistindo naquele momento do profissional adequado. Pô, né? fiz teu marketing, tu não vai fazer o meu, não? Manda pra mim, pô, manda pra mim. Manda pro Pedro aqui. Vai fazer o teste ergométrico com o Pedro aqui. E aí vai saber qual que é a sua frequência cardíaca máxima. E aí trabalhar, geralmente, para perca de peso, a gente trabalha em 70%, 80% da frequência cardíaca máxima, né? Então, frequência cardíaca ali para perca de peso, vamos chutar aqui. 160 batimento cardíaco por minuto, 140 batimento cardíaco por minuto ali, né? Se você não tiver nessa limiar, talvez você não vai conseguir atingir a perca de peso que você quer atingir, né? Seu corpo vai entender que está em período de repouso ainda. Como ele está em período de repouso, ele ainda não ativou totalmente a adrenalina, cortisol, a taxa hormonal não está suficiente alta, né, para você gastar aquela caloria estocada. Estamos viajando em outra via metabólica, né? Exatamente. Na verdade, o teste ergométrico, ele entrega a frequência cardíaca máxima, mas o exame para ter certeza sobre qual zona de treinamento você está é o teste cardiopulmonar, ou ergoespirometria. Uhum. Eu faço ele em consultório e ali a gente percebe, a gente delimita qual que é a frequência cardíaca máxima, só que até chegar nessa frequência cardíaca máxima, a gente teve várias outras frequências. Uhum. E dentro dessas várias outras frequências, a gente esteve predominantemente em vias metabólicas diferentes que usam substratos energéticos diferentes. Então, a gente divide essa frequência cardíaca em 5 zonas. São zonas diferentes de treinamento, no caso, com frequências cardíacas diferentes, que a gente delimita objetivos. Por exemplo, para emagrecer, para perder de peso, vamos flutuar nessa zona. Quero melhorar minha aptidão cardiorrespiratória, meu condicionamento físico, vamos flutuar nessa zona. E tá aí a principal, a importância de ter o relógio. Não é para tirar a selfie no final para falar, 800 calorias, que eu duvido que foi 800, tá? Tá errado isso aí. E sim para ver a frequência cardíaca e acompanhar essas zonas de treinamento. Porque o relógio ali, por mais que talvez esteja mais atualizado, mais tecnológico naquele momento, ele vai te dar uma média. Ele não vai te dar o resultado exato. Porque até a suplementação, voltando aí, você falou de zona energética, aí já puxa o gatilho ali da creatina. Vamos embora. Né? Então, assim, o relógio vai te dar uma mediana de como vai ser aquele momento, né? Então, se você colocou os dados corretos, peso, altura, etc., ele vai de acordo com os dados que você colocou lá, vai colocar a sua mediana de gasto calórico para aquela atividade, certo? Não que seja exato, é ali uma mensuração de como seja. Isso é muito individual, né, cara? Assim, tem uns estudos que pegam aí os principais relógios do mercado e tentam
ver realmente a eficácia deles. E, cara, todos são muito falhos, né? É bacana ter, para se manter estimulado, para ver realmente que, Estilo. pô, é estilo pra caramba, né? Mas, assim, eu tenho dia que eu olho, assim, aquele calendáriozinho que o relógio dá, eu falo, pô, esse mês eu vou bater os 30 dias fazendo um redondinho, né? Que ele dá 3 círculozinhos, né? Pô, e aquilo lá realmente mantém motivado. Exatamente. Mas a principal aplicabilidade do relógio é ver a frequência. Eu, no meu atual objetivo, eu não passo de 140 de frequência cardíaca quando eu tô fazendo um cardio. Na hora que eu vejo que tá passando, eu já troco ali a velocidade da esteira, porque pra mim, pro meu objetivo, eu não posso passar de 140 batimentos por minuto. Exatamente, mas depende muito também do indivíduo, né? Se é um indivíduo sedentário, facilmente assim ele bate 160. Verdade. Então, se o cara ele já tem como objetivo chegar na academia, igual você falou no comecinho ali, para fazer uma atividade com peso, vamos supor que o cara não está acompanhado, não tem um professor, não tem um personal perto, né? Que acontece 80% dos casos aí, né? E vai ver um vídeo no YouTube e vai fazer lá, certo? E vai ver que ele vai transpirar, que vai ver o coração dele pulsar no pescoço em 10 minutos. E não é anormal, é muito normal, né? E nesse caso aí, você vai ter que se adaptar àquele momento, né? Então, a sua frequência, ela vai sempre acompanhar o momento que você está. E quando você vai fazer uma atividade que você não está preparado para ela, a adrenalina vai em cima, a frequência cardíaca sobe junto. Então, a sua pressão arterial vai estar ao máximo ali também, entendeu? Então, você tem que se adaptar à sua rotina daquele momento, daquele período. Então, tem que ser uma coisa gradual. Só que a galera quer pular degrau, quer sair do 1 pro 10 assim, né? O imediatismo, nossa, eu tenho um problema demais com isso. Eu quero perder 10 quilos em um mês. Ixi, cara, quanto tempo você demorou para ganhar esses 10 quilos, né? E o imediatismo ali fragiliza a saúde da pessoa. Demais. Então, o cara ali, dá um exemplo. Chega na academia, nunca treinou na vida. Vai pegar lá, consegue. Não que não consiga. Não fez teste algum, não sabe quanto peso que ele consegue levantar, quantas repetições que ele consegue atingir. Chega ali e vai fazer lá o supino com 10 quilos de cada lado. Para um iniciante, é muito difícil, porque a barra já tem um peso, as anilhas têm um peso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 3 séries de 15 repetições, ali um exemplo. Vai chegar no outro dia, ele vai estar quebrado. Vai pensar que foi atropelado por um caminhão, porque ele não está preparado para aquilo, né? A frequência dele também naquele dia vai estar altíssima. Então, para esse cara se adaptar àquilo, é demorado. E o que vai acontecer? Geralmente acontece evasão. O cara ele vai sair da academia. Desiste. Entendeu? O cara, tipo assim, vai sentir muita dor. Eu já falei isso antes, mas é uma coisa muito verdade. Tipo, ele vai gastar lá, vamos supor, 150, 100 e pouquinho com a academia, que é a média, assim, de Goiânia aqui, pelo menos, né? Então ele vai gastar esse valor com a academia, mas depois ele vai gastar com ibuprofeno, de pirona, uma porrada de coisa ali que vai ser um valor igual ou superior que ele gastou naquele período, né? E não é anormal. E acontece com muita frequência mesmo. Ainda mais esse período de carnaval. E ter dor, Pedro. Cara, dor não é sinônimo de que o treino foi eficiente, né? As pessoas falam, pô, fiz um treinão, tô sentindo uma dorzinha aqui, foi bom demais. Cara, dor não é um parâmetro de que foi eficiente o treinamento, né? Não, pelo contrário, né? Na verdade, tipo assim, seu corpo tá te avisando que aquilo degradou, né? Que aquilo machucou aquela musculatura. Não que seja eficiente, talvez seja até lesivo, e essa lesão demore a se recuperar, né? Porque você vai degradar, igual você falou assim, a fibra muscular, certo? Então, dependendo da sua alimentação, dependendo da sua rotina, seu histórico de treinamento, cara, vai demorar uma semana pra você melhorar, entendeu? No melhor dos casos. Se não for uma lesão, no melhor dos casos, uma semana o cara para de sentir dor, no começo ali, né? Então, assim, geralmente é normal sentir quando se tem uma nova adaptação. Quando eu vou trocar o treino do aluno, o aluno fala, sentir mais quadríceps, sentir mais panturrilha aqui, etc. Não é anormal, porque é um novo estímulo. E é necessário, né, essa troca de rotina, pelo menos o período de 30 dias, né? O ideal seria 21, mas que a literatura pede ali, mas geralmente, por conta de mercado, por conta de agenda, por conta também da rotina do aluno, talvez aqueles 21 dias não seja atingido em 21, mas em 30, conforme a quantidade de frequência dele na academia, né? Por que 21 dias? Porque o ideal para você pegar a mecânica, para a frequência cardíaca se acostumar, né, é esse prazo que a literatura nos dá. Então, quando você vai mudar o treino do aluno ali, você vai ter um gasto calórico maior. Primeira semana dele, ele vai gastar muito mais caloria que estava gastando uma semana atrás. Porque o estímulo é diferente. Até o corpo, o sistema nervoso central dele entender que aquilo está se adaptando,
vai ser demorado um pouquinho. Aí você adapta, já muda de novo. Então, Uhum. tipo assim, você vai estar reforçando. O Musso falou isso uma vez. Você vai estar reforçando o tanque de guerra, né? Então, você dá um tiro ali de 32, varou, você reforça. Dá um tiro de 38, varou, você reforça de novo. Dá um tiro de sniper, varou, você vai reforçando. Depois aquele tiro de 22 não vai fazer nem efeito. Entendeu? Então, assim, tudo na musculação é uma coisa que você está reforçando ali seu físico para que aquela dor que você sentiu no começo, nossa, N casos de alunos meus, olha, tá com muita dor no ombro, etc, etc. A musculatura segurou aquilo, entendeu? Não que seja um tratamento fixo, né? Um tratamento crônico ali, enquanto a pessoa fizer aquela atividade. Talvez melhore, né? Se não for uma coisa muito difícil de ser tratada, sem intervenção médica, a musculação consegue curar. Se não, a musculação vai ser a medicação daquele cara. Cara, dor é um sintoma muito assim, muito interessante para quem é da saúde que gosta de estudar o corpo humano. Porque, bom, é tão importante que tem uma especialidade médica só para tratamento de dor, né? E ao mesmo tempo que uma dor muito intensa pode não significar nada, né? Pode ser ali autolimitada, passageira. Ao mesmo tempo que pode ser assim uma dor mínima, aquela dorzinha chata que te incomoda, pode ser algo Mais grave. realmente grave, né? Então, valorizem o sintoma de dor, desde uma dor leve que tá ali chata, te incomodando no ombro, como por exemplo, você citou, tá incomodando, procure o profissional adequado. Eu mesmo, olha o que aconteceu comigo, cara. Numa das aulas de ultrassom que eu tive, é, eu precisava de um modelo magrelo lá, né? Você já viu o shape de esqueleto que eu tenho, não desenvolve. Então fui lá, né? Daí os caras fazendo ultrassom no meu ombro. Aí os caras, não, começaram a me fazer pergunta, né? Eu, por que será que esses caras estão me perguntando? Descobri uma tendinite calcária de ombro direito. O bom da tendinite calcária é que ela é autolimitada, né? Ali 18 meses é o prazo ali quase máximo para ela desaparecer. Mas se não desaparecer, infelizmente, eu vou ter que dar uma aspirada nela, vou fazer uma Mas você artroscopia. sente a dor? Demais. Tipo assim, a minha dor, ela tem fases, né? Tem fases que eu tô mais de boa, tem fases que qualquer movimento minha dor aparece. Mas teve uma época que, pô, tava demais mesmo. Tava reduzir carga, reduzir amplitude, reduzir tudo no que diz respeito a treinamento e ela continuava lá. Aí descobri, tendinite calcáriazinha de ombro. Pois é. Eu tô com um caso, com um aluno meu, já, tipo assim, quando ele falou o sintoma, eu já sabia, olha, é isso aqui. Só que mesmo assim, mandei para um acompanhamento, né? Primeiro ele passou por um ortopedista, depois por um reumato. Ele tava reclamando muita dor no peito. Só que já tava assim, nossa, já foi lá no Google, já era 1000 outras doenças, né? Aí piora tudo. Aí o psicológico vai lá embaixo. Aí eu já falei pra ele, olha, eu acho que é suspeita de costocondrite, né? Que é uma inflamação. E esse rapaz, ele passou muito tempo com essa dor. Até ele chegar, até eu insisti com ele, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tava pensando que ia passar com medicação que ele comprava na farmácia, inadequada, etc. Não resolveu, né? Passou por ortopedista, né? Encaminhou para reumato e aí ele foi tratado, né? Hoje tá bem melhor, mas essa dor persistiu nele ali por 6 meses, tranquilamente, né? E já tive casos também, agora tenho experiência ali, eu já passei uns apuros na academia. Nossa, já passei apuro demais. Você falou que um desmaiou. Como é? Um? Conta uma história dessa pra gente. Nossa, eu tenho um aluno, né? Até falar o nome dele também, que se brincar o sobrenome. O Erasmo. Alô, Erasmo, alô, Bruno, sei que vocês estão aí. O Erasmo, ele já era meu aluno no período de mais ou menos 6, 7 meses, quando aconteceu, né? Mandei a anamnese. O que acontece também? Nossa, já aconteceu fatos e fatos por causa de ocultação, omissão de resposta na anamnese ali. Putz, não minta pro profissional que vai cuidar de você. Pois é, agora, cortando o assunto do Erasmo, vou dar uma ênfase aqui, né? Eu falei ali que pra galera pegar mecânico, o ideal é fazer várias séries com muitas repetições, né? Exato. Mas como é que eu vou passar isso para o indivíduo diabético? Porque ele vai ter clima de glicose assim, ó. Então ele vai passar mal rápido. E foi o que aconteceu também com o Lucas, outro aluno meu. Ele omitiu isso de mim, né? E no primeiro exercício ele começou a passar muito mal. Começou com tontura. Falei, você comeu, cara? Como é que tá a sua alimentação, etc. Porque ele já era muito magrinho. E aí eu fiquei preocupado. Eu não, tô tonto, tô tonto. Falei, não, senta aí, fica tranquilo, respira um pouquinho. E eu falei, ó, tá com sintoma de hipoglicemia ali, né? Porque tudo que tava me falando ali.
Hipoglicemia também é uma coisa muito recorrente na academia. E aí, a hora que ele sentou, aí eu percebi um aferidor de insulina no braço dele. Putz. Aí eu falei, você tem diabetes? Aí ele falou assim, tem. Aí eu falei, cara, você devia ter me avisado. Porque é importante, né, para um indivíduo diabético, o ideal é um período de descanso maior entre as séries, né? Então, em vez de eu passar 3 de 20, mesmo seja iniciante, é mais fácil eu passar 5 séries de 10, né? Então, ali, para ele vai ter uma recuperação, vai ter um fôlego. O ideal é o aluno estar alimentado, saber quando e como foi aquela aplicação que ele fez pela última vez de insulina, né? Se ele está medicado. E nesse caso ele se omitiu. E passou mal. Tipo assim, foi embora depois do primeiro exercício. Se ele continuasse ali, a crise dele seria maior, né? Agora, voltando para outro assunto. Só um parênteses antes. E depois que tiver assim, essa conversa sobre qual doença, qual medicação, no caso do diabético, o tipo da insulina. Exatamente. Isso aí vai ser uma competência do profissional médico e, claro, né, do treinador que está lá no momento no treinamento. Exatamente. Mas o tipo da insulina que a pessoa usa também vai interferir no... Tem até algumas recomendações, né? Voltando aí no assunto da diabetes. No treinamento, o ideal, se você já tem um corte, se você já tem uma coisa ali, como demora muito estancar o sangramento, o ideal é usar a roupa mais clara. Porque você vai identificar se houver aquele sangramento, entendeu? É coisa bobinha, é coisa muito simples, mas talvez você não sinta, né? Porque o diabético ele desenvolve muito fácil a apoptose, né? Que é a morte celular daquela região ali, talvez, se ele desenvolver um caso mais grave ali, e talvez ele nem sinta que está sangrando, né? Então, assim, em casos graves, o ideal, ou se a pessoa já não tem essa noção de sentir dor daquele momento ali, talvez o ideal é usar roupa branca, né? Ou roupa mais clara, para identificar se há ou não o sangramento daquele local. Uhum. É muito bacana esse cuidado com o diabético, porque eu tive um professor, que ele é treinador também, especialista em populações especiais, e cara, quando a gente conversou na aula de diabetes, ele fez um monte de recomendação assim, ó, no final do treino, olhe a sola do pé do seu cliente. Exatamente. Justamente por causa disso, a perda da sensibilidade, e no diabético com a ferida no pé, pô, para cicatrizar Exatamente. é muito difícil, pô, Exatamente. gera um monte de complicação em torno. Então, esse cuidado é bacana. Super importante. Voltando pro Erasmo. Marcamos isso aqui. Nesse caso, eu já estava com dúvida, né? Porque ele passava mal recorrentemente. Aí, como era a academia lá é próximo ao supermercado, eu ia lá, comprava um docinho, que era sintoma ali Paçoca, doce de leite. eu comprava ou paçoca ou som de valsa. Falei, nossa, gastei a grana com ele, tem que aumentar o preço da hora aula dele já. E aí... Pô, marquei com o meu personal de treinar, saiu nós dois comer paçoca e sonho de valsa. Caixinha Tá de de peso sacanagem. promoção, ixi, várias vezes. E aí comprava, né, dava um docinho, né, melhorava, eu falava, tá bem, vamos continuar? Beleza, continuava. Se não, vai embora pra casa, descansa, e depois a gente treina de novo, repete. E aconteceu algumas vezes, né, principalmente em membro inferior. Aí passou a acontecer em membro superior. Eu comecei a achar muito estranho, eu falei, esse cara tá com alguma coisa, suspeitava de anemia, doença cardiorrespiratória, alguma coisa ali envolvendo, né. E aí, o que aconteceu? Coitado, Erasmo. Essa história é triste, mas é engraçada hoje. Na época eu passei um apuro grande. 6 horas da manhã, academia assim, ó, lotada. Não tinha menos de 150 pessoas na academia. E já tava mais ou menos ali com 20 dias de treino. Então é uma coisa que eu tava fazendo recorrentemente. Mesma carga, mesma intensidade. Então não tinha nada de novo ali para surpreender a frequência cardíaca dele, surpreender o corpo dele. Então é tudo normal, né? Aí a gente tá fazendo até um exercício simples, que era o leg press horizontal. Ele não fica de cabeça baixa, ele não fica em decúbito ventral. Então não era coisa anormal para ele, era uma coisa bem normal. Ele fez, na segunda repetição, ele falou assim, cara, tô passando mal. Tô passando mal. Eu falei, ó, respira aí. Aí eu falei, melhorou? Ele, não, tô bem melhor. Aí ele foi pra cadeira flexora, e na academia só tem 2. Já tinha fila de espera pra usar ela. Aí ele começou a passar mal de novo. Eu falei, não, então, cara, eu vou colocar suas coisas na recepção ali, senta lá, vou te acompanhar e tal. E aí, eu já tinha dado um docinho pra ele, né, nesse intervalo, uns 10 minutos ali. Foi um prazo de eu deixar as coisas dele na recepção e levantou, o vacilo dele. Levantou, a pressão abaixou, você me segura que eu vou cair. Só que não caiu bonito pra frente, igual em filme, não, caiu dobrando o joelho pra trás, né? E tipo assim, tava uma distância daqui em você, então não deu pra chegar e segurar ele totalmente. Eu peguei ele pelo braço, levantei pra ele não bater a cabeça no chão, mas mesmo assim ele bateu o braço. Aí tinha uma amiga minha na academia, que ela é médica, ela veio correndo, falou assim, tá tendo ataque cardíaco ali, né? Foi lá, só que ele desmaiou e voltou. Tipo assim, foi coisa de 1 segundo, né? Foi só um mal súbito ali, rapidinho.
E ela viu, conversou com ele, viu que ele tava bem, etc. É, E aí, né, viu que ele já tinha recuperado 100%, acho que a glicose bateu naquela hora também. Só que não foi hipoglicemia. Aí depois eu passei pro cardiologista para fazer algumas coisas, né, e descobriu que... Foi hipotensão postural. O que foi? Não, vou deixar você na curiosidade. Não, sacanagem. Amanhã eu te conto. Aí, só que é o procedimento do shopping, né? Como é a academia dentro do shopping, Trazer o DEA. não, chamou a brigada de bombeiro. Aí aparece lá o bombeiro 6 horas da manhã com a cadeira de roda empurrando o Erasmo no meio da academia. Ele já tava bem, não precisava, entendeu? Aí a galera com o celular me filmando e eles... Eu falei, cara, depois se você quiser trocar de horário eu até te entendo. Mas não. Ele não quer trocar de academia. O que foi o fato? O fato foi que... Aí eu passei, vai de verdade, vai lá, eu preciso, necessito, entendeu? Coisa de ética e também não quero um problema gigantesco, talvez, pra minha mão. E nem pra ele, né? E nem pra ele, né? Então, assim, eu necessito que você vá, faça exame pra sua saúde, pra saber como é que tá, o que tá acontecendo com você. A gente até pausou as aulas umas 2 semanas até ele fazer os exames, né? Fez exame de sangue, exame cardíaco, teste ergométrico, espirometria, um tanto de coisa que ele fez. Não deu nada, sem alteração alguma. Só que eu já tinha visto um caso parecido. Foi desidratação, então. Não, síndrome eu vasovagal. Vaso vagal? É. Caramba, em qual exercício? Foi no leg press. E aí, só que... Aumenta aí depois... muito pressão abdominal. Exatamente. Aí quando ele me contou, ele pegou e falou assim, já aconteceu comigo antes. Eu falei, cara, você devia ter me contado. Já aconteceu com ele, porque ele fazia Krav Maga. Já aconteceu com ele no aquecimento do Krav Maga. Pula, salta, etc. E aí, já aconteceu de desmaiar, né? Aí eu contei isso pra outra aluna minha, ela riu demais. Que ela falou assim, nossa, o cara tem alergia a exercício. Cara, você comentou um ponto. Eu tenho um amigo que ele é, assim, ele não tem uma enzima que, enfim, nessa cascata de exercício e vias energéticas, ele não tem uma enzima que degrada ATP, sei lá, não sei a doença dele. Não me lembro que é extremamente rara. Mas a qualquer exercício que ele faz, qualquer esforço que ele faz, já começa. Dispneia e, pô, muitas das vezes eu zoava ele, porque ele é muito amigo meu, a gente ia treinar junto. Tu não tá dando conta, pô, nós começou o treino agora, como é que tu tá cansado desse jeito? E ele lá. Aí depois, demorou 3 anos pra ele ganhar esse diagnóstico dele. Ele foi para um hospital lá em Brasília, fizeram uma série de sequenciamento genético, até descobrir que ele realmente tem uma doença genética que ele é incapaz de se exercitar. Faz o mesmo caso dele, passou por uma porrada de exame até saber o que era no final, o diagnóstico. Então, vamos lá, vamos nos últimos assuntos aí, o nosso tempo tá estourando, a gente tinha falado da creatina agorinha, né? Seus alunos usam muita creatina? Então, igual eu falei, eu deixo cada um no seu quadrado. Falei, olha, você precisa, tem uma parceria aqui com o nutricionista, vai lá, troca ideia com ele para saber como é que tá a sua rotina, para saber a sua necessidade, né? Porque a suplementação, né, já indica que é uma coisa à parte da alimentação, né? Se você não conseguir atingir o objetivo com a suplementação ali, com a alimentação, aí você vai utilizar a suplementação para complementar conforme a sua necessidade diária, certo? A creatina, eu pelo menos não conheço um contraindicativo para ela, né? Porque a creatina, ela vai auxiliar muito no principal sistema energético na musculação, que é o sistema ATP-CP, adenosina trifosfato, né? Ela vai estimular essa energia imediata e vai estocar ela. Então acaba que o efeito crônico da creatina ali vai te dar mais energia de explosão, certo? Isso eu passo assim, olha, troco ideia com alguns nutricionistas, amigos meus, nenhum é contraindicativo para ela, né? A maioria, na verdade, passa creatina, né? De forma crônica, olha, você pode tomar treinando ou não. Você vai estocar energia, não vai fazer mal algum para você, porque tem muito mito ruim envolvendo a creatina, né? Demais. Cálculo renal, obesidade e etc. Deixar retido, dar espinha, perder cabelo. Exatamente. Tem um monte. E assim, creatina não causa doença renal, né? Mas você comentou aí sobre contraindicação. O doente renal crônico estágio 4 e 5, eles são contraindicados. Mas por qual motivo? Não existe estudo o suficiente ainda para liberar para esse tipo de população. A gente sabe que ureia e creatinina, que a gente vulgarmente não, né? Pra gente comumente solicita no pronto-socorro, é um marcador ruim pra gente ver, mas faltam estudos que existem pacientes dialíticos tomando creatina, dosando
marcadores renais por conta do uso da creatina. Não é difícil fazer um estudo assim, né? Pensa, pegar um dialítico ali para fazer um estudo. Exatamente, o grupo teria que ser muito grande também, né? Pra saber se não é aquele indivíduo ou é só o grupo total que sente aquilo. Isso. Mas, ó, creatina não vai causar queda de cabelo, creatina não causa espinha, creatina não te deixa inchada, creatina não faz ganhar peso. Pode ser que faça, por retenção hídrica, né? Mas não é reter água de forma de deixar inchado. Você pode mudar seu peso da balança, mas isso é intramuscular, isso não tem repercussão estética, né? Creatina não brocha, essa eu nunca recebi não, essa eu tô inventando agora. Mas creatina também não brocha. Creatina é tudo de bom, né, cara? Meu pai com 81 anos tá usando creatina, uso ela não só para energia e tudo que a gente fala aqui da creatina, mas também uso para função cognitiva. Ainda não é unânime, né, que a creatina melhore função cognitiva, mas já tem bons estudos com boa metodologia que mostra que a creatina ela pode reverter não, desculpa, pode frear o aparecimento de alguma doença cerebrovascular, de demência. Então, eu gosto muito da creatina, eu acho que deveria colocar no sal, igual foi colocado o iodo. É. Então, Pedrão, quer falar mais alguma coisa? Não, não mais só isso. Um assunto que a gente não abordou, que a gente tem conversado sobre a dependência pós o uso de anabolizante. Porra. Dependência emocional, que a pessoa fica debilitada, porque fala muito do resultado. O resultado é ótimo, entendeu? Você introduzindo qualquer hormônio em excesso no seu corpo, você vai ter um resultado benéfico muscular. O restante pode ser que piore muito, né? Uma coisa pouco falada é o resultado ali psicológico, né? Como você vai se sentir pós o uso. Porque a maioria das coisas são dose dependente. Depois que você parar com aquela medicação, você vai sentir tanta fragilidade, você vai se sentir tão mal, que você não vai gostar de ficar sem o suco, né? A verdade é essa. Então é uma dificuldade. Eu já tenho meu veredito. É bem assim. Então a dificuldade pra galera se aceitar novamente é um aluguel, né? Então assim, é um aluguel que parando você paga o preço final. E o preço final geralmente sobra muito pro psicológico. Cara, eu vou roubar essa frase sua. É um aluguel, realmente. Você aluga o shape, porque acabou a droga, perde tudo. Né? Não vem com essa de que, não, vou manter, vou fazer um TPC para manter. Pô, tu não vai manter nada. Tu vai ter um resultado pequeno, temporário, só que as repercussões você vai ter pelo resto da vida. O preço é muito caro pra você pagar. O preço é muito caro, é o que eu falo. Cara, eu não fecho meus olhos. Para assim, seria muito fácil o paciente chegar em mim e falar, quero usar. Se o cara, ele quer competir, se o cara tá nessa ideia, assim, pô, tudo bem. Se o cara já tá fazendo isso, tá fazendo de qualquer jeito, beleza, vamos abordar de um jeito melhor. Mas a ideia é não usem, tentem não usar. Essa porcaria aí vai ter repercussão o resto da vida. Exatamente. Porque o uso, a maioria das vezes, das pessoas que eu conheço, assim, começou no off. Ele geralmente também medicação que não é aprovada, medicação que, tipo assim, que vem de outros países, pessoa que importa sal para fazer medicação aqui no fundo de quintal. Acontece demais. É o que mais acontece. De pressão. Exatamente. Não, e se brincar, acontece mesmo. Que esse tonel azul de diferente. Breaking Bad, literalmente. Breaking Bad total. Então, assim, a galera não sabe o que tá colocando no corpo. Você confia num cara que um amigo seu indicou, que o outro amigo usou, não tem conhecimento científico algum. Entendeu? É muito achismo, e achismo pode matar. Então você tem que ter plena certeza que você está fazendo, que você está usando, que você está ingerindo e que você está colocando no seu corpo, né? Porque o corpo é um templo, de fato. Então você tem que cuidar desse templo da melhor forma possível, né? E muitas das vezes, igual eu falei, a medicação não tem aprovação nenhuma. Talvez nem seja aquilo que você está colocando para dentro. O pessoal gosta de ouvir sobre trembolona, né? Todo corte que aparece lá, pô, trembolona como é que é? Explode. Então vamos fazer o nosso aqui. Trembolona, nossa, será que tem todas aquelas repercussões cerebrais mesmo? Cara, a verdade é que uma testosterona ou os derivados, elas promovem um perfil muito excitatório ou inibitório do sistema nervoso. Então muito se fala, pô, tomei trembolona porque é maluco, agressivo. Mas não só agressividade, né? Pode ter delírio, pode ter psicose. A pessoa pode desenvolver comportamentos que ela no estado normal não faria. Com certeza. Uma trembolona, por exemplo, aumenta muito
o risco da pessoa cometer um homicídio, cometer uma violência doméstica. Então, no que se trata de aspectos neurocomportamentais, não é só a trembolona, são quase todos os anabolizantes vão promover esse perfil e oferecer riscos. Agora você me deixou na dúvida de uma coisa que a gente tinha conversado pro WhatsApp. Que eu falei pra você que eu tinha visto algum estudo que estava falando que causa também a neurotoxicidade, né? Pro uso crônico da trembolona. Então, assim, pelo que eu compreendi ali, consequentemente, né? Vulgo assim, a pessoa vai ficar mais burra utilizando por mais tempo. Né? Então, não vai ter uma capacidade neural para desenvolver alguma atividade. É certo? verdade esse bilhete. Pois é. Esse bilhete é verdade. Bom, a testosterona ali, ela, pelo fato de estar correndo na corrente sanguínea, já é um problema. Não só para o cérebro, né? Para o coração também. Então, a pessoa vai ter apoptose. O que é apoptose? Destruir as células, né? As células neuronais, elas vão morrer. Então, posso falar, assim, que deixa burro, porque a longo prazo vai ficar assim. Exatamente. Mas na medicina a gente chama isso de demência, tá? A pessoa vai desenvolver uma demência por conta de certo medicamento. Então, as áreas de gliose, de destruição neuronal, para quem usa o hormônio, ela é maior. Isso fora as aplicações, né? Porque geralmente a aplicação é feita pela própria pessoa, ou pessoa que nunca teve tato para fazer aquilo, né? Um profissional adequado. Então, eu já ouvi muito relato de trombo desenvolvido por conta disso, a aplicação que levou à parada cardíaca, né? Porque vai direto para a grande circulação ali, a pessoa já não tem nem tempo de responder aquilo. Várias e várias pessoas, assim, que já passam diretamente em jornal, né? O jornal gosta de colocar coisa boa. Então, passa mortes, falecimento de pessoas que utilizaram a medicação de forma adequada, mas muito mais ligado à medicação, com certeza, mas muito mais ligado à aplicação dela, de fato, né? Aplicação física ali, do que, de fato, a medicação. Porque a má aplicação, com certeza, leva ao óbito. Cara, esse aspecto aí, o pessoal pensa assim nos efeitos, fala, não vou ter isso não e tal, ou então desconsidera, porque os efeitos, muitas das vezes a gente fala em longo prazo, né? Mas recentemente, eu tive um paciente, estava usando Primobolan, não foi prescrito por mim, ele comprou no mercado paralelo. É aprovado pela Anvisa, essa medicação? Não, não é aprovado. E o Primobolan, a ampolinha dele é uma substância muito grossa, vamos dizer assim, ela é muito espessa a medicação. E o paciente, de tanto aplicar ali, mesmo variando de um lado para o outro, ele desenvolveu um abscesso tão grande na região do glúteo, cara, que tive que tratar ele com antibiótico endovenoso. Antibiótico oral não resolveria aquilo lá. Então, existem complicações imediatas também, né? Isso que a gente está falando só de uma. Mas, assim, acho que nosso tempo estourou. Se você quiser prolongar alguma coisa aí, seu momento agora, a câmera é sua. Não, no mais é isso. Agradeço muito. Tipo, você quer usar apresentação de faculdade fulano? Fala, sua vez agora. No mais é isso aí, mesmo. Mas é isso, agradeço muito, né? A interação aqui foi muito boa, a gente tem praticamente a mesma pós-graduação aqui, o Pedro tem um currículo um pouco mais extenso que o meu, mas gostei muito dos pontos aqui. Tem uma coisa que, de fato, eu achei muito interessante ouvir de você. Tô aqui à disposição, né? Conversar, tirar dúvida, pode me chamar no Instagram, minhas redes sociais estão lá, meu site está lá também, né? E agradeço muito pelo convite que você fez. Pô, eu que agradeço você ter vindo aí. Pessoal que assistiu, sigam o Pedro nas redes sociais. A verdade é o seguinte, vamos falar aqui em off. Tomara que isso aí não fique viralizado nacionalmente. Pô, a Faculdade de Educação Física, ela entrega pouco sobre o que diz respeito aos aspectos práticos da musculação, né? E aspectos de saúde esportiva, de alta performance, de hipertrofia muscular. Então, a existência de profissionais que buscam mais conhecimento, como é o seu caso, fez 2 pós-graduações, como a gente falou aqui no offline, cara, isso é totalmente necessário. Da mesma forma também que eu trago para a minha vida. A medicina não entrega informações sobre anabolizantes, sobre hipertrofia muscular, sobre treinamento, né? Muitas das vezes o tratamento da doença é um treinamento, como a gente falou da condromalácia, mas podemos falar de diversas outras também, ovário policístico, osteoporose, né? Então a gente não tem base nenhuma, é sempre ensinado assim, criança não faz, idoso hidroginástica, o resto vai correr, né? E não é muito assim. Então a gente tem que ter realmente profissionais engajados, igual você, que vão atrás de informação, parabéns. E obrigado por ter vindo aqui, muito top. Vamos marcar um treino qualquer dia aí pra gente continuar a conversa e, se necessário... Para deixar magoado já uns dias aí.
Perna? É. Não, moço. Não, treinar perna, não Tem pode isso, treinar tem perna, não. isso. Não, deixa eu só falar uma coisa. Outra coisa como... Você me desculpa, dona do podcast, mas eu vou falar mais uma coisinha aqui, mais 5 minutos. Cara, e a mulher que fala assim, não vou treinar braço não, pra não ficar musculosa. Não deixa triste. Tá de sacanagem. Também não vou tirar a carteira de motorista, não, que eu tenho medo de pilotar avião, tá? É a mesma Chega coisa do muito cara essa que chega dúvida. pra mim e fala assim, nossa, não vou treinar a perna, eu jogo bola toda quarta. Cara, é difícil. É difícil. E eu tenho aluno demais, assim, nossa. Porque assim, geralmente, a pessoa já chega com informação na internet, ninguém chega totalmente leigo à academia. Hoje, não, é impossível chegar leigo, né, à academia. Só que chega com informação distorcida, que não é pra ela. O cara pega a informação do atleta X, o cara gasta 10 mil reais ali no corpo dele por mês e quer aplicar na pessoa que tá pagando sua academia. É difícil, cara. É impossível aquilo, né? Fora que, tipo assim, tem muita coisa que o cara já tem de treino, muita coisa que o cara utiliza ali pra manutenção daquele corpo, né? Então, assim, eu quero fazer série tal, 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 que eu vi o Felipe Franco fazer. Cara, não vai. Não vai dar, entendeu? Não é o mesmo resultado. O cara já tá ali corrigindo algumas coisas ali que ele pode melhorar para um campeonato, né? Então, assim, a mulher chega e fala assim, não quero treinar abraço. Aí, o que eu faço, geralmente? Eu gosto quando é 2 vezes na semana, assim, porque eu já coloco superior e inferior no mesmo dia. Ela não vai ter pra onde correr, entendeu? Vai fazer. Vai fazer. O meu Se for comigo, não tem desculpa. Eu falo, beleza, você não quer, mas vamos enrolando na conversa ali. Vamos fazer essa puxada aqui, vamos fazer esse bíceps aqui, né? Aí acaba ali, ela fez o treino e nem percebeu o que fez. Foi embora pra casa, depois sente dor, ela reclama, mas normal. Tem que fazer, né? Eu treino braço todo dia, não fico braço, não tô brincando. E eu acho que uma mensagem final pra gente terminar. Gente, no período do dia, durante as 24 horas, fazer um treininho de 1 hora são só 4% do seu dia. Faz um exercício comigo, abre seu celular aí e vê o seu tempo de tela diário. Eu tenho certeza que na sua rotina você consegue sim encaixar uma atividade física. Vou colocar só um parênteses aqui, mas estendendo só um pouquinho mais o tempo. O ideal é você chegar à academia. A dificuldade para a pessoa é sair de casa e o trajeto até a academia, né? Então, depois chega à academia, o que você fizer tá bom, né? O mínimo já é ótimo. Se você conseguir fazer mais do que aquilo, já tá de parabéns. Eu vejo, tipo assim, muita gente com falta de vontade de chegar à academia e fazer o exercício, né? Então, faz uma pirâmide fitness aí, leva um amigo, leva um parente, chega na academia, cara, a pessoa vai estimular a outra, entendeu? Meus alunos, a maioria das vezes, estão lá por minha causa, que falam, cara, tô chegando, você já tá aí? Tô chegando aqui, tô te esperando, tá atrasado já 10 minutos, e aí, tá chegando? Então, assim, essa pressão, talvez, se você faça de horário, de presença ali, consequentemente vai virar rotina. Depois que vira rotina, fica fácil, né? Então, o ir à academia é mais difícil do que tá lá. Então, dá um jeito de chegar. Todo movimento conta. É isso, agora acabou. Valeu, galera. Fechou?